te chamar aqui para a gente quebrar uns paradigmas, né? Uns mitos e umas verdades, né? Acho que isso é muito, muito bacana. Cafeína e dor de cabeça. Cafeína demais, cafeína de menos. Quanto é cafeína? Quem tem cafeína além do café? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é comum medicamentos para enxaqueca ter ali cafeína. Em doses baixas, ela pode até melhorar ali um quadro de enxaqueca. Mas o excesso de cafeína, ele pode piorar o quadro ali de enxaqueca. Pode ter uma vasodilatação ali de rebote, piorando esse quadro de enxaqueca. Mas não é só café que tem a cafeína, a gente tem chá preto que tem cafeína, a gente tem os energéticos que as pessoas tomam, né, de forma liberada, assim, o dia inteiro tomando energético. Fala uma curiosidade pra gente, um energético desse tem quantos cafezinhos dentro? Olha, o energético ele vai ter em torno de 200 miligramas de cafeína. Um cafezinho pequenininho, ele tem em torno ali de 75 miligramas de cafeína, então é uma dose super alta. E não só energético, pré-treinos, né? Então, pré-treinos tem em torno de 200, tem pré-treino que tem 400 miligramas de cafeína. É muito alto. E fora isso, quando você tem um excesso no consumo de cafeína, você tem ali uma alteração no eixo ali do cortisol. E alterando esse cortisol, naturalmente você piora a tua qualidade de sono. E um paciente que não dorme vai ter uma enxaqueca, muita chance de ter enxaqueca no dia seguinte, né? Então, tem que ser avaliado. E fora, assim, quando a gente pensa... Hoje a gente já tem estudos, testes genéticos, que a gente avalia a metabolização da cafeína. Então, tem pessoas que são os metabolizadores lentos de cafeína e outros rápidos. Perfeito. Então, entender também como que você metaboliza essa cafeína é importante para o uso também adequado da quantidade de cafés e da quantidade de cafeína adequada para você ao longo do dia. Eu vejo pessoas que tomam um cafezinho no jantar, Dorme. não consegue dormir. E tem outros que dormem. E tem gente que toma um café, deita e dorme do mesmo jeito. Exatamente. Não é verdade? Como as pessoas são maravilhosamente diferentes, né? Então, pessoas que estão acostumadas a tomar muitos cafezinhos durante o dia, como eu, que eu tomo vários cafés durante o dia, se ele passar alguns dias sem tomar cafezinho, ele pode ter dor de cabeça por abstinência? A maioria dos pacientes relata, né? Aumento de dor de cabeça pela falta do café. Pela abstinência, é isso mesmo. O consumo de doces adoçados, tem adoçante seguro? Eu sempre peço para o meu paciente não consumir nenhum tipo de adoçante, para ele treinar o paladar dele, para que ele curta o sabor dos alimentos. Então, existe alimento que é mais amargo. Então, beleza, você não precisa botar adoçante nesse alimento amargo, porque ele é amargo, você tem que curtir um pouquinho o sabor do amargo. A gente tem na nossa língua papilas gustativas, do doce, do amargo, do azedo, do salgado. Se a gente come todo dia doce, seja ele um doce fake do adoçante ou um doce realmente do açúcar, eu tô super estimulando a produção de papilas gustativas do doce. E aí, quando eu como um alimento amargo, ele é extremamente amargo. Quando eu como um alimento azedo, ele é extremamente azedo. Então, a primeira questão, quando a gente vai desensibilizar essa necessidade do doce do paciente, é tentar equilibrar essas papilas gustativas, dando o quê? Mais alimentos amargos. Na salada, por exemplo, alimentos com a rúcula, a chicória, a escarola, que são folhas mais amargas, para que ele vá equilibrando essas papilas gustativas e naturalmente vá reduzindo a necessidade pelo doce. Então, quando a gente pensa em reduzir a necessidade pelo doce, a gente tem esse equilíbrio de papilas gustativas, que é importante, colocando mais alimentos azedos ali também no dia a dia, um maracujá para ele comer, um morango, um chazinho mais amargo, para que ele vá equilibrando as papilas. É claro que tem mulheres, principalmente quando estão ali numa queda muito grande de serotonina e dopamina, sente necessidade maior de consumir o doce. E aí a gente vai buscar alimentos naturalmente doces. Então vai pegar uma banana, vai colocar no micro-ondas ou botar ali no forno, vai deixar ela ressecar um pouquinho, né? Porque ela tende a ficar mais docinha, colocar uma canela, porque ela vai ficar mais docinha. Então, aos pouquinhos, a gente vai desensibilizando essa necessidade pelo doce. É uma forma muito mais assertiva do que você trocar o açúcar pelo adoçante. O stevia é o adoçante melhor, porque o stevia tem um finalzinho doce. Desculpa, um finalzinho amargo.
Sim. E aí você não tem essa confusão tão grande de você estar colocando doce toda hora no teu... trazendo esse açúcar fake e não desensibilizando esse paladar doce. Então, o primeiro fato é desensibilizar o paladar doce, para você querer cada vez menos o açúcar, porque você equilibrou as papilas gustativas. E dar alternativas para esse paciente de alimentos que tenham um sabor doce natural, uma tâmara. Aquelas tâmaras jumbo, elas têm um sabor doce bem docinho e natural, é da tâmara. Ótimo para você. Uma banana é docinha, uma manga é docinha. Então, dar esse alimento doce na necessidade que você quer o doce, mas o alimento naturalmente doce, não buscar um alimento com sabor doce, né, por conta de um adoçante. E coisas naturais, como é que a gente considera que uma coisa é natural, alimento é natural e isso é seguro para a gente autorizar um paciente? Quando a gente olha assim, produtos orgânicos, não orgânicos, o quanto é importante ele ser orgânico, não ser orgânico? Onde está o perigo dos inseticidas, dessas produções de alimentos? O que a gente deve procurar em termos de segurança? Então, quando a gente pensa em alimentos ali com agrotóxicos, né, já tem muitas evidências científicas mostrando do perigo do agrotóxico, principalmente para a saúde da mulher, né, como um todo. Por quê? Esse agrotóxico ele precisa ser metabolizado nesse fígado. E o fígado é um dos órgãos mais importantes para a saúde da mulher. Por quê? Porque é ali no fígado que a gente metaboliza principalmente o estradiol. E principalmente a mulher no climatério, na menopausa, ela tende a ter uma predominância estrogênica, porque o estrogênio tende a diminuir de forma mais lenta em relação à progesterona. Mulheres, por exemplo, com endometriose, com mioma, com lipedema, ela precisa metabolizar bem esse estradiol, que é lá no fígado que acontece essa metabolização, e também no nosso intestino pelo estroboloma, que é um pool de bactérias que tem ali no nosso intestino. E os alimentos com agrotóxico, eles sobrecarregam esse fígado por conta dessas toxinas que têm que ser metabolizadas. O ideal seria, dos mundos, que a gente consumisse só alimentos orgânicos, que a gente também sabe que a gente encontra mais nutrientes nos orgânicos do que nos alimentos com agrotóxico. A biodisponibilidade desses nutrientes são maiores do que nos alimentos que têm agrotóxico. É claro que a gente não consegue fazer uma alimentação 100% orgânica no nosso dia a dia, porque a gente come na rua, porque muitas pessoas não têm acesso a esses alimentos, é longe de casa, uma feira com orgânico, vai comprar no mercado, é muito mais caro, né? Então nem todo mundo tem a possibilidade de estar consumindo um orgânico. O que eu peço para os pacientes é, aqueles alimentos que você come na forma in natura, dê preferência para consumir os orgânicos, né? O que você cozinha em casa, você pode ali fazer ele sem ser orgânico, mas colocar ali aos pouquinhos os alimentos orgânicos no dia a dia. O ideal seria esse. E claro, potencializar a saúde do fígado. Se você não consegue ter uma alimentação 100% orgânica, você tem que potencializar a saúde desse fígado, consumindo, como eu falei, alimentos que têm mais o sabor amargo, ele ajuda o fígado a trabalhar. Consumir o sabor amargo que está onde? No chá verde, num chá de dente de leão, numa rúcula, numa chicória, numa escarola. Consumir os chás amargos, consumir as crucíferas, que são o couve-flor, brócolis, tudo isso ajuda o nosso fígado a trabalhar. Óbvio, evitar a carga glicêmica muito elevada na dieta, porque você pode aumentar o risco de uma esteatose hepática. Tem ali gordura no fígado, que é a esteatose hepática, esse fígado está doente, ele não está trabalhando da forma adequada, você não vai detoxificar essas toxinas da forma adequada. Então, proteger o teu fígado é muito importante também em relação a isso. Última dica que eu vou te pedir para a minha população, paciente de dor crônica. Uhum. 3 alimentos são imprescindíveis que todo mundo que tem dor crônica deve consumir. Não, vamos colocar aqui. Eu acredito que as gorduras boas, abacate, oleaginosas, azeite, são imprescindíveis. Quando a gente fala aqui de suplementos, a gente tem a curcumina, que é muito importante, ela inibe ali COX-2, prostaglandinas, que é importante para um quadro de dor. O gengibre também é muito bacana. Evitar alimentos com alta carga glicêmica, consumir alimentos com baixa carga glicêmica, evitar uma quantidade muito alta de açúcar, farinha, consumir ali de forma controlada esses carboidratos ali que tem muito açúcar ao longo do dia, você tem um controle melhor dessa dor.
mais o que aqui que eu me lembre? Eu acho que basicamente... E evitar esses alimentos que têm um potencial mais inflamatório. Eu acho que isso é muito importante também. 3 coisas que não pode consumir. Estão proibidos. Açúcar, farinha branca e ultraprocessados, com certeza. Uhum. Quando eu falo em ultraprocessados... Dá exemplo de ultraprocessados que são muito corriqueiros. Por exemplo, agora saiu um alarme que presunto é cancerígeno. A gente está falando exatamente disso. De embutidos, de pacote, tipo bisnaguinha, os pães de pacote, principalmente essas bisnaguinhas, biscoito recheado, tudo isso é ultraprocessado. Uhum. Tudo que tiver conservante, colorido. Sim. E esses alimentos de crianças. Isso... Deve ser. Gelatina, né, gente? Gelatina. Fala de gelatina, né? Gelatina é o quê? É um pó cheio de corante ali e açúcar. Quando não é açúcar, é adoçante. Adoçantes, na maioria das vezes, à base de sucralose. Sucralose que já tem estudos que piora a microbiota intestinal. Então, eu falo que a gelatina é aquela vilã com cara de mocinha, sabe? Todo mundo consome, tá lá nos hospitais, todos gelatina tem nos hospitais como sobremesa, mas é altamente ali prejudicial para o nosso corpo. Onde estão os nutricionistas desses hospitais? Não sei.